O livro dos Justos, capítulo 39. Os filhos de Jacó destroem cidades de Canaã e matam seus habitantes. E quando os filhos de Jacó saíram da cidade de Sartom, eles tinham percorrido cerca de 200 côvados, quando se encontraram com os habitantes de Tapinaque, vindo na direção deles, para lutar com eles, porque eles tinham ferido o seu rei de Tapinaque e todos os seus homens. Então, todos os que restaram na cidade de Tapinaque saiu para lutar com os filhos de Jacó. E eles pensaram em devolver o saque e os despojos que tinham capturado na cidade de Chazar e Sartom. O resto dos homens de Tapinaque lutou com os filhos de Jacó naquele lugar. E os filhos de Jacó feriram-nos, e eles fugiram. Eles os perseguiu até a cidade de Arbelã, e todos eles caíram diante dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó voltaram e vieram a Tapinaque, para tirar o despojo dos de Tapinaque. Quando eles vieram para Tapinaque, ouviram que o povo de Aberlã tinha ido ao encontro deles para salvar o despojo de seus irmãos. E os filhos de Jacó deixaram 10 de seus homens em Tapinaque para saquear a cidade. Saíram em direção às pessoas de Aberlã. Os homens de Aberlã saíram com suas esposas para lutar com os filhos de Jacó, pois suas esposas eram experientes em batalha. Eles saíram, cerca de 400 homens e mulheres. Todos os filhos de Jacó gritaram em voz alta, e todos eles correram para os habitantes de Aberlã, com uma grande voz e tremendo grito. Os habitantes de Aberlã ouviram o barulho dos gritos dos filhos de Jacó, seus rugidos como ruído de leões, e como bramido do mar e suas ondas. O medo e terror possuíram seus corações por conta dos filhos de Jacó. Eles ficaram com muito medo deles. Eles recuaram e fugiram diante deles para a cidade. Os filhos de Jacó perseguiram-nos até a porta da cidade e vieram sobre eles. Os filhos de Jacó lutaram com eles na cidade, e todas as suas mulheres estavam envolvidas, atirando contra os filhos de Jacó. O combate foi muito grave entre eles, durante todo o dia até a noite. Os filhos de Jacó não puderam prevalecer sobre eles. Os filhos de Jacó quase pereceram na batalha. Eles clamaram ao Senhor e foram prevalecendo até a noite. Os filhos de Jacó feriram todos os moradores de Aberlã ao fio da espada, homens, mulheres e pequeninos. E também o restante das pessoas que fugiram de Sartom. Os filhos de Jacó feriram em Aberlã. Eles fizeram de Aberlã e Tapinaque como tinham feito a Chazar e a Sartom. Quando as mulheres viram que todos os homens estavam mortos, elas foram para cima dos telhados da cidade e feriram os filhos de Jacó, atirando pedras como chuva. Os filhos de Jacó se apressaram, entraram na cidade e cercaram todas as mulheres e as feriram ao fio da espada. E eles capturaram todo o despojo, rebanhos, manadas e gado. Os filhos de Jacó fizeram a Maquinaimá como havia feito para Tapinaque, Chazar e Shiló. E eles voltaram de lá e foram embora. No quinto dia, os filhos de Jacó ouviram que o povo de Gaás se reunira para batalhar contra eles, porque eles tinham matado seu rei e seus capitães, pois havia 14 capitães na cidade de Gaash, e os filhos de Jacó tinham matado todos eles na primeira batalha. Os filhos de Jacó, que cingiram nesse dia de suas armas de guerra, marcharam para a batalha contra os habitantes de Gaás. Em Gaás havia um povo forte e poderoso, de pessoas dos amorreus. Gaás era a cidade mais forte e melhor fortificada de
todas as cidades dos amorreus. Ela tinha 3 paredes. Os filhos de Jacó vieram a Gaás, encontraram as portas das cidades bloqueadas e cerca de 500 homens em pé na parte superior da parede exterior. E a maior parte, um povo numeroso, como a areia da praia do mar, estavam emboscados para os filhos de Jacó, fora da cidade, na parte traseira da mesma. Os filhos de Jacó aproximou-se para abrir as portas da cidade, e eis que aqueles que estavam na emboscada na parte de trás da cidade saíram de seus lugares e rodearam os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó foram envolvidos entre o povo de Gaás, e a batalha estava à sua frente e atrás. Todos os homens que estavam em cima do muro estavam lançando a partir da parede sobre eles flechas e pedras. Judá, vendo que os homens de Gaás estavam ficando muito pesados para eles, deram o mais penetrante e tremendo grito, e todos os homens de Gaás ficaram aterrorizados com a voz do grito de Judá. Os homens caíram do muro com seu grito poderoso, e todos aqueles que estavam dentro e fora da cidade ficaram com muito medo por suas vidas. Os filhos de Jacó ainda chegaram perto de quebrar as portas da cidade, quando os homens de Gaás atiraram pedras e flechas sobre eles, a partir do topo da parede, e os fez fugir do portão. Os filhos de Jacó se voltaram contra os homens de Gaás, que estavam com eles fora da cidade, e os feriram terrivelmente, como bater contra cabaças. E não puderam resistir contra os filhos de Jacó, pois o medo e o terror se apoderou deles, com o grito de Judá. Os filhos de Jacó mataram todos os homens que estavam fora da cidade, e eles ainda se aproximaram para efetuar uma entrada nela, e lutaram debaixo dos muros da cidade, mas eles não conseguiram, pois todos os habitantes de Gaás que permaneceram na cidade haviam cercado as paredes de Gaás em todas as direções, de modo que os filhos de Jacó não foram capazes de se aproximar da cidade para lutar. Quando os filhos de Jacó se chegaram a um canto a lutar sobre a parede, os habitantes de Gaás atiraram flechas e pedras sobre eles, como pancadas de chuva, e eles fugiram debaixo da parede. O povo de Gaás, que estava em cima do muro, vendo que os filhos de Jacó não podiam prevalecer contra eles sob a parede, provocaram os filhos de Jacó com estas palavras, dizendo: Qual é a parede com vocês? Qual é o problema com vocês na batalha? Que vocês não conseguem prevalecer? Vocês podem então fazer a poderosa cidade de Gaás e seus habitantes como vocês fizeram as cidades dos amorreus, que não eram tão poderosas? Certamente contra os mais fracos entre nós, vocês fizeram essas coisas e os mataram na entrada da cidade, pois ficaram sem força quando eles foram aterrorizados com o som dos vossos gritos. E agora vocês? Agora vocês são incapazes de lutar nesse lugar. Certamente, aqui vocês todos irão morrer, e nós iremos vingar a causa daquelas cidades que vocês fizeram em resíduos. E os habitantes de Gaás muito difamaram os filhos de Jacó, injuriando-los com seus deuses. Continuaram a lançar flechas e pedras sobre eles, a partir da parede. Judá e seus irmãos ouviram as palavras dos habitantes de Gaás, e sua raiva aumentava. Judá estava com ciúmes de seu Deus neste assunto, e ele gritou e disse: Senhor, ajuda-nos! Envie ajuda para nós e nossos irmãos! E ele correu a distância com toda a sua força, com a sua espada desembainhada na mão, e ele saltou do chão pelo poder de sua força e subiu na parede, e sua espada caiu de sua mão. Judá gritou contra a parede:
E todos os homens que estavam em cima do muro estavam aterrorizados. Alguns deles caíram do muro para dentro da cidade e morreram. Aqueles que ainda estavam na parede, quando viram a força de Judá, ficaram com muito medo por suas vidas e fugiram para dentro da cidade. Alguns foram encorajados a lutar com Judá sobre o muro. Chegaram perto para matar ele. Quando viram que não havia espada na mão de Judá, eles queriam expulsá-lo da parede para seus irmãos. E 20 homens da cidade vieram para ajudá-los. Eles, tendo cercado Judá, todos gritaram contra ele e se aproximaram dele com espadas desembainhadas. Aterrorizado, Judá gritou para os seus irmãos da parede. E Jacó e seus filhos pegou o arco sobre a parede e feriram 3 dos homens que estavam sobre a parte superior dela. Judá continuou a chorar e ele exclamou: "Ó Senhor, ajuda-nos! Senhor, livrai-nos!" E ele gritou em alta voz contra a parede, e o grito foi ouvido a uma grande distância. Após esse choro, novamente ele tornou a gritar, e todos os homens que cercaram Judá sobre o topo da parede estavam aterrorizados. Cada um jogou sua espada ao som dos gritos de Judá e seu tremor, e fugiram. Judá tomou as espadas que tinham caído de suas mãos e pelejou com eles e matou 20 dos homens sobre a parede. Cerca de 80 homens e mulheres ainda subiram no muro da cidade e todos eles cercaram Judá. O Senhor provocou o temor de Judá em seus corações e foram incapazes de aproximar-se dele. Jacó e todos os que estavam com ele pegaram o arco por debaixo da parede e feriram 10 homens sobre o muro. Eles caíram abaixo da parede diante de Jacó e seus filhos. O povo sobre a parede, vendo que 20 de seus homens haviam caído, correram ainda para Judá, com as espadas desembainhadas, mas não podiam aproximar-se dele, pois estavam apavorados com a força de Judá. E um dos seus homens valentes, cujo nome era Arude, aproximou-se para atacar Judá na cabeça com sua espada. Quando Judá apressadamente colocou seu escudo sobre a sua cabeça para proteger, e a espada bateu nele, foi dividido em 2 o seu escudo. Este homem poderoso, depois de ter atingido Judá, fugiu para salvar sua vida com medo de Judá. Os seus pés escorregaram na parede. Ele caiu entre os filhos de Jacó, que estavam embaixo da parede. E os filhos de Jacó o feriram na cabeça e o mataram. Judá estava ferido do golpe do poderoso homem. Judá tinha quase morrido. Ele gritou contra a parede devido à dor produzida pelo golpe. E quando Dan ouviu, a sua raiva ardeu dentro dele, e ele também se levantou e, tomando distância, correu e saltou do chão, escalou a parede, animado com sua força e ira. Quando Dan chegou ao topo do muro, próximo a Judá, todos os homens que ficaram contra Judá sobre o muro fugiram. Eles foram até a segunda muralha. Eles atiraram flechas e pedras sobre Dan e Judá da segunda parede e esforçaram-se para retirá-los da parede. As flechas e pedras atingiram Dan e Judá, que quase morreram no muro. Onde quer que Dan e Judá fugissem da parede, eles eram atacados com flechas e pedras a partir da segunda parede. Jacó e seus filhos ainda estavam na entrada da cidade, embaixo da primeira parede. Eles não foram capazes de usar o arco contra os habitantes da cidade, já que não podiam ser vistos por eles, estando sobre a segunda parede. Dan e Judá, quando não podiam mais suportar as pedras e flechas que caíram sobre eles da segunda parede, ambos saltaram sobre a segunda parede perto das pessoas da cidade
E quando as pessoas da cidade que estavam sobre a segunda parede viram que Dan e Judá tinham chegado a eles sobre a segunda parede, todos eles gritaram e desceram abaixo entre as paredes. E Jacó e seus filhos ouviram os barulhos dos gritos dos povos na cidade. Eles ainda estavam na entrada da cidade. Eles estavam ansiosos por Dan e Judá, que não mais foram vistos por eles, estando sobre a segunda parede. Naftali subiu animado com seu poder e ira, e saltou sobre o primeiro muro para ver o que causava o barulho dos gritos que ouvia na cidade. E Issacar e Zebulon, aproximando-se para quebrar as portas da cidade, abriram as portas da cidade e vieram para dentro. Naftali saltou da primeira parede para a segunda e veio ajudar seus irmãos. Os habitantes de Gaás, que estavam em cima do muro, vendo Naftali, um terceiro que vinha para ajudar seus irmãos, todos eles fugiram e desceram para a cidade. Jacó e todos os seus filhos e todos os seus homens servos vieram até a cidade a eles. Judá, Dan e Naftali desceram do muro para dentro da cidade e perseguiram os habitantes dela. Simeão e Levi estavam de fora e não sabiam que o portão fora aberto. Saíram de lá para a parede e desceram aos seus irmãos na cidade. Os habitantes da cidade tinham descido para ela. Os filhos de Jacó entregaram-se. Os filhos de Jacó chegaram a eles de diferentes direções, e a batalha apertou contra eles, de frente e por trás. Os filhos de Jacó os feriram terrivelmente e mataram cerca de 20.000 deles, homens e mulheres. Nenhum deles pôde levantar-se contra os filhos de Jacó. O sangue fluiu em abundância e foi como um riacho de água. O sangue fluiu como um riacho para a parte externa da cidade. Chegou ao deserto de Bet-chorim. O povo de Bet-chorim viu à distância o sangue fluir à parte da cidade de Gaás. Cerca de 70 homens entre eles correram para ver o sangue, e eles vieram para o lugar onde o sangue estava. Eles seguiram a trilha do sangue e chegaram à parede da cidade de Gaás. Viram o fluxo de sangue na cidade. Ouviram a voz do choro dos habitantes de Gaás, pois isso subiu ao céu, e o sangue continuava a fluir abundantemente, como um riacho de água. Todos os filhos de Jacó continuavam ferindo os habitantes de Gaás. Estavam envolvidos em exterminá-los até a noite. Cerca de 20 mil homens e mulheres. E as pessoas de Chorim disseram: certamente este é o trabalho dos hebreus, pois eles ainda estão levando a guerra a todas as cidades dos amorreus. E essas pessoas se apressaram e correram para Bet-chorim. Cada um tomou suas armas de guerra e gritaram para todos os habitantes de Bet-chorim e também de Girt, para tomarem suas armas de guerra, para irem lutar contra os filhos de Jacó. Quando os filhos de Jacó tinham terminado de ferir os habitantes de Gaás, eles caminharam sobre a cidade para retirar todo o morto. E chegando na parte mais interna da cidade, mais adiante, eles se encontraram com 3 homens muito poderosos. Não havia espada nas suas mãos. Os filhos de Jacó vieram até o lugar onde eles estavam. Os homens poderosos correram deles, e um deles tomou Zebulon, pois viu que ele era um rapaz jovem e de baixa estatura. Com sua força arrastou-o pelo chão. Jacó correu para ele com sua espada e o feriu abaixo de seus lombos com ela. Cortou-o em 2, e o corpo caiu sobre Zebulon. O segundo abordou e empurrou Jacó para o chão. Jacó virou-se para ele e gritou:
enquanto Simeão e Levi correram e feriram-no sobre os quadris com a espada e derrubaram-no no chão. E o homem poderoso levantou do chão com sua ira e animado de poder. E Judá veio sobre ele antes de ele ter ficado de pé e atingiu-o na cabeça com a espada. Sua cabeça foi dividida e ele morreu. E o terceiro homem poderoso, vendo que seus companheiros foram mortos, correu dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó o perseguiram na cidade. E quando o homem poderoso fugia, ele encontrou uma das espadas dos habitantes da cidade. Ele pegou e virou-se para os filhos de Jacó e lutou com eles com aquela espada. O homem poderoso correu para Judá para golpeá-lo na cabeça com a espada. E não havia escudo na mão de Judá quando ele foi com o objetivo de atingi-lo. Naphtali, às pressas, tomou o seu escudo e colocou-o sobre a cabeça de Judá. E a espada do homem poderoso atingiu o escudo de Naphtali, e Judá escapou da espada. Simeão e Levi correram sobre o homem poderoso com suas espadas e investiram com força contra ele. As duas espadas entraram no corpo do homem poderoso, e ele foi dividido em dois. Os filhos de Jacó feriram os 3 homens poderosos dessa vez, juntamente com todos os habitantes de Gaás. E o dia estava prestes a cair. Os filhos de Jacó percorreram Gaás, tomaram todo o despojo da cidade, até os pequeninos e as mulheres que não morreram. Os filhos de Jacó fizeram Gaás como eles tinham feito a Sartom e a Shiló.